Francisca. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Mister. Boa tarde também ao PP. PP, duas perguntas, se me permites. A primeira, perguntar-te naturalmente o que é que esperas deste jogo com o Midtjylland e depois és um dos destaques da revista Dragões desta edição e em entrevista exclusiva sublinhaste que és um jogador completamente diferente do que quando chegaste. Eu gostaria de te perguntar em que aspectos, o que é que mudou? Boa tarde. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, a gente sabe que é uma equipe que tem muita qualidade, que sofre poucos golos e que a gente tem que estar no nosso mais alto nível para poder conseguir o nosso objetivo, que é a vitória. E sobre também a outra pergunta, me sinto um jogador totalmente diferente. O futebol no Brasil é totalmente diferente daqui da Europa, questões táticas, de organização e tudo, e hoje eu consigo ler o jogo totalmente diferente, tenho outras visões e me sinto um jogador muito melhor do que aquilo que eu cheguei. Obrigado. PP, boa tarde, André Castro Ribeiro para a RTP3. Eu pergunto-lhe como é que o grupo se sente, tendo em conta a importância de uma vitória em casa, e o Porto tem praticamente uma fortaleza já que está imbatível em casa, e também a importância que atribui a este jogo e aos 3 pontos que serão muito importantes para as contas para a Liga Europa. Olha, a gente sabe que é muito importante a gente jogar em casa, a gente faz grandes jogos, tem resultados muito positivos, tem o apoio do nosso adepto, que é fundamental para que a gente possa conseguir os nossos objetivos, que são as vitórias, e a gente sabe da importância desse jogo, que é mais uma final para nós, e a gente tem que estar ligado do começo ao fim do jogo, e com o apoio dos nossos adeptos vai ser fundamental. Boa tarde, PP. Francisco Sebe do Jornal do Jogo. Pergunto-lhe sobre 2 lances específicos recentes que acabaram por envolver o PP. O primeiro contra o Anderlecht, que acabou por não ser muito feliz. Como é que superou esse lance? Como é que foi o apoio dos companheiros de equipa no balneário? E também, mais recentemente, agora no jogo com o Famalicão, o lance da grande penalidade. Como é que avaliou esse lance? Considera que a decisão foi justa da parte do árbitro? O que é que pensa? Sobre o Anderlecht, foi uma situação, um acaso que acabou acontecendo, onde ali no momento eu acabei me perdendo um pouco do jogo, mas eu tive total apoio de todo o mister, da equipa técnica, dos jogadores, para que eu pudesse voltar logo, ligar logo, para que eu pudesse ajudá-los. Foi uma ocasião que não vai acontecer de novo, que eu trabalho muito para que isso não se repita. E qual que foi a outra pergunta mesmo? Sobre o pênalti, é uma situação complicada, né? Porque o árbitro vai ao árbitro de vídeo, vê o lance e depois, para nós ali, depois no final do jogo também ele dá uma situação que não foi o que aconteceu, que ele fala que a bola bate no braço direito, mas não bate na minha mão esquerda, mas ela está junto ao meu corpo, e se não bate na minha mão esquerda, ela acaba batendo no meu peito. Mas a gente tem que olhar para frente, tem que deixar isso para trás, a gente sabe que tem mais uma final agora na quinta e a gente tem que estar ligado nisso. Boa tarde, PP. Pedro Moraes, no Record. Há pouco falou da importância do apoio dos adeptos, mas a relação com os adeptos não tem sido muito fácil, olhando aos resultados. Como é que o grupo tem lidado com o ruído que vem muitas vezes fora da bancada, aquele ruído de insatisfação com algumas coisas que vão acontecendo no jogo, e como é que durante o jogo se consegue abstrair disso mesmo? Alguns jogadores têm dado alguns sinais de desconforto com esse barulho externo. Como é que se vão conseguir abstrair desse ruído caso as coisas amanhã não estejam a correr bem? A gente sabe que a gente vem passando por uma situação complicada, que a gente vem devendo um pouco dentro de campo, mas a gente está procurando trabalhar, está procurando dar nosso melhor dia após dia nos treinos, para que nos jogos a gente possa superar isso. A gente sabe que a cobrança é muito alta, a gente joga no Porto e a gente sabe que a cobrança vai existir a todos os jogos, todos os dias, e a gente precisa estar no nosso mais alto nível. E dentro de campo a gente tem que estar ligado dentro do jogo durante os 90 minutos, a gente sabe que ter o apoio dos adeptos é muito importante para nós e isso só nos fortalece ainda mais. Muito bem, não havendo mais questões para o PP, passamos a ronda agora para o Mr. Microfone. Mas aqui um senhor do MIT, tem a fotografia, não está aí. É do MIT ou não? Mister, regresso... Mister, regresso... Regresso ao Estádio do Dragão e também à Liga Europa para mais uma jornada desta competição, diante do Midtjylland, uma equipa muito física, que privilegia também os duelos individuais, coloca muita gente também em zona de finalização. Sente que é dessa forma que a formação dinamarquesa se vai apresentar no Estádio do Dragão? Obrigada.
Boa tarde. Olha, em relação ao 11 que vem, ou à forma como se vai estruturar, temos aqui algumas dúvidas e já falámos sobre isso em relação àquilo que possa ser uma ou outra escolha inicial em função de limitações físicas que possam estar neste momento a incomodar aquilo que é, no fundo, a decisão do treinador do Midtjylland. Temos o Francolino de João em dúvida, temos o Osório em dúvida, o Sincir também em dúvida, são jogadores que têm alguma influência naquilo que é o jogo ofensivo da equipa. Agora o perfil não parece que... O perfil enquanto identidade da equipa. Depois há esse toque individual que confere um jogo diferente ao Midtjylland se os jogadores estiverem em campo. Agora é um perfil físico, como disse bem, uma equipa que investe muito também naquilo que é um jogo direto, muito também assente em bola parada. Agora cabe-nos a nós jogar ao jogo, levar muito daquilo que é nosso, aquilo que é a nossa ideia e saber que temos uma oportunidade única de fazer 8 pontos amanhã, ultrapassar o adversário que está à nossa frente e é a primeira de 3 finais que temos nesta competição. Então, Bruno, boa tarde, André Castro Ribeiro para a RTP3. 2 perguntas, se me permite. A primeira passa por os jogadores que estarão disponíveis para amanhã, nomeadamente... Sim, claro. Se no caso de João Mário, o que é que nos pode dizer? E também, tendo em conta que primeiro jogo dos últimos 2 foi por impedimento, por cartões, e não pôde jogar Alan Varela, depois fez poucos minutos frente ao Famalicão. Se é um jogador vital para ir a jogo neste encontro com o Midtjylland e pegando por aí pela importância que este jogo poderá ter, como diz, para as contas, será mesmo um jogo que poderá ser charneira, digamos, fulcral para o futuro do Futebol Clube Porto a breve prazo e a médio na competição. Vamos por partes então. Em relação a quem está para amanhã, o João Mário está fora, não vai jogar amanhã. Temos mais uma ou outra dúvida também. Em princípio o Marco também estará fora. Voltou a sentir ali uma pequena dor no treino de hoje, desta manhã. E temos mais um ou outro elemento que também não está totalmente garantido que possa estar amanhã. Em relação ao Alan Varela, o Alan é alguém que para nós é vital, é pilar, é alguém que conhece muito bem a casa, já está aqui há algum tempo, percebe como é que as coisas funcionam, conhece a nossa dinâmica, percebe as ideias, alguém que está muito identificado com tudo aquilo que é feito. Por isso, pode ou não ir a jogo amanhã, dependendo da estratégia de quem pode ou não casar com ele no meio campo. Pode ser um meio campo a 2, o Nico também não está presente amanhã, um meio campo a 2, um meio campo a 3, depende também muito e sendo sincero, depende daquilo que forem estas 30 e poucas horas até o jogo da manhã e perceber quem está realmente apto a ir sem reservas, que é um jogo que nós não podemos ir com qualquer tipo de reserva, temos que ir a fundo, temos que esvaziar o tanque, vamos ter que meter tudo aquilo que temos a meter amanhã, porque é um jogo de muita importância para aquilo que são as contas do clube nesta competição. E há uma oportunidade, olhar para este jogo como uma oportunidade de poder somar 3 pontos aos 5 que temos, já pedimos ter mais, é verdade, e pedimos ter mais sem grande favor. Em jogos como a Lazio, Manchester, o Anderlecht, podíamos no mínimo estar a falar de mais 5 pontos e não estávamos a fazer favor nenhum, porque eram pontos que eram claramente merecidos e tínhamos 10 e não 5 como temos agora, mas não desviar daquilo que é a realidade. Temos 5, temos de somar 3 amanhã, isso é imperioso. Boa tarde, Joaquim Ferreira da SIC. A época do Futebol Clube Porto tem sido marcada por alguma irregularidade. Ainda assim, no Dragão, a equipa, o pior resultado é um empate com o Manchester United, venceu todos os outros jogos. Que tipo de reação é que espera do público para o jogo de amanhã, que, como já sublinhou, é muito importante para o futuro da equipa na Liga Europa? Obrigado. Uma reação normal de adeptos que querem andar de mãos dadas com a equipa, que apoiam do início até ao fim. Eu percebo o alcance da pergunta, eu percebo onde é que quer chegar, não sou inocente. Depois, no final, do tipo de manifestação que têm, eles são maiores e vacinados para se manifestarem como devem manifestar. Muitas vezes eu sei que é dirigido também a mim, não tanto aos jogadores. Em relação a mim, eu não tenho qualquer tipo de problema. Há dias em que também nem eu gosto de mim próprio, quanto mais os outros, por isso a mim não me incomoda. Agora, perceber que é importante neste momento casar e de andar em total comunhão com os jogadores do início ao final, porque isso é claramente um aporte de valor àquilo que é o nosso rendimento em campo. Isso é aquilo que eu quero que as pessoas sintam, que amanhã façam acontecer no jogo. E buscar também memórias recentes, como disse bem, do passado recente, termos conquistado vitórias em cima de vitórias a jogar no Dragão e esperar amanhã meter mais um carimbo numa vitória que é importante para nós e construir mais uma boa memória num jogo europeu. Boa tarde, Mister. Peço desculpa, estava aqui.
Estava a falar há bocadinho do jogo com o Manchester United, também recentemente houve jogo com a Lazio e com o Anderlecht, marcado por golos sofridos em fases cruciais do jogo. Ainda agora contra o Famalicão, no final da primeira parte, o Futebol Clube do Porto acaba por sofrer golo. Eu pergunto-lhe, esperava que fosse um problema, esta questão dos golos tardios, que já estivesse resolvido nesta fase da época? Se eu lhe disser que são coincidências, vai dizer que vai entrar num chorrilho de críticas o treinador do Porto, dizer que é uma coincidência sofrer golos nas partes finais, sobretudo a primeira parte. Somos à parte final do jogo, aos 90, 90 e pouco, e podemos entrar num campo diferente de podermos, se calhar, atalhar esse momento do jogo de outra forma. Agora, sofrem-se golos aos 30, aos 15, aos 2 minutos, aos 43, 45, os golos valem todos o mesmo, independentemente da altura em que é sofrido ou é marcado. Por isso para nós é pouco importante. Nós temos é que evitar que eles aconteçam. E a verdade é que recentemente temos feito com que isso aconteça, ou no fundo temos feito com que os adversários não criem oportunidades claras de gol contra nós. Nós vimos o jogo com o Famalicão com a oportunidade clara que o Famalicão tem contra nós, zero, não tem nenhuma. Quer dizer, isso para nós é um sinal positivo, é um indicador também que não podemos desprezar nem ignorar. Agora, se não devemos sofrer, não, se devemos marcar mais, devemos. Aquilo que fizemos em Famalicão e que nós lançámos enquanto desafio na conferência, eu lembro-me de ter dito isto aqui, queríamos impor o nosso jogo, a equipa fez isso, foi autoritária, foi dominadora, foi controladora. Depois o grande pecado e o pecado capital foi não ter ganho o jogo, ou melhor, ganhámos, mas valeu apenas um ponto. Boa tarde, Vítor Bruno, Pedro Moraes, Jornal Record. Duas perguntas, se me permitir. A primeira tem a ver com esses jogadores que disse que estão em dúvida. Queria perguntar-lhe se um deles é o Fábio Vieira, que sofreu um desconforto no aquecimento. É o Fábio, com o Famalicão. Está em dúvida então para o jogo da manhã? Em dúvida para amanhã. A segunda questão tem a ver com os adeptos. O Mister já disse que percebe o alcance da outra pergunta que foi feita e eu queria perguntar-lhe especificamente sobre a sua relação com Desculpa, agora é que eu fiquei a pensar, é que o Bruno há bocado perguntou-me na individual, eu disse que não lhe dizia nada e estou-lhe a dizer assim, por isso, desculpe lá Bruno, mas pronto, fica toda a gente a saber, é o Fábio que está em dúvida. A segunda questão tem a ver... Tranquilo. A segunda questão tem a ver com a relação com os adeptos. O Vítor já foi protagonista ou alvo de 2 episódios mais desconfortáveis esta época, o primeiro aqui numa saída do Olival e o segundo depois do jogo com o Famalicão. Eu queria perguntar-lhe se sente que há aqui um extremar de posição por parte de uma franja dos adeptos e se teme que esta relação com esta franja dos adeptos possa estar num ponto de não retorno. Não, eu entendo os adeptos e a manifestação. Depois, aquilo que me doeu em Famalicão, se isto fica claro, o que me doeu em Famalicão foi perceber que os jogadores estavam a sentir aquela dor de tal forma visceral porque sentiram que fizeram muito durante o jogo para poder ganhá-lo e no fim ver aquele tipo de retribuição a mim incomodou-me. Incomodou-me não é que os adeptos não têm direito a fazê-la, têm direito a fazê-la e a manifestar-se. Eles são maiores e vacinados, sabem aquilo que devem fazer. Depois é preciso também perceber aqui ter algum cuidado na forma como depois podemos incorrer em futuras penas, porque ainda agora aconteceu na Taça de Liga, ficámos privados de jogar no Dragão por ações antecedentes. Aquilo que eu quero é que os adeptos se manifestem como se têm que manifestar. Agora, nós não vamos estar ali a ficar subjugados a momentos em que eu sinto que não são merecedores na parte final, sobretudo em relação aos jogadores, não vamos voltar a contribuir para esse tipo de manifestação. Agora, agradecemos sempre o apoio dos adeptos, queremos que eles andem muito connosco de mãos dadas, sabemos da importância que eles têm, eles são se calhar o número 1 e o grande responsável pelo sucesso dos clubes, da vida ativa do clube, têm um papel preponderante e isso nunca vai acabar. E eles aqui no Porto ainda mais, nós sentimos a força deles quando eles estão em número com a equipa, em massa, eles são uma mais-valia e empurram muitas vezes a equipa para a vitória. É isso que nós queremos. Depois, no final, se têm que manifestar, manifestam. Agora, apoios, agradecimentos genuínos, muito bem, tudo o que seja mais extremado, depois aí já é mais complicado de gerir. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, obrigado.